Como que um pequeno grupo de pessoas na Palestina do primeiro século se tornou a maior religião do mundo? Ainda hoje, com quase 3 bilhões de pessoas ao redor do globo, o cristianismo continua influenciando o mundo inteiro. E se você faz parte de alguma igreja, é importantíssimo nós conhecermos a nossa própria história. De onde nós viemos, o que aconteceu, como surgiu a reforma protestante, como que a igreja chegou ao estado que está hoje. Por isso, nós estamos começando uma nova série de vídeos aqui no YouTube sobre a história do cristianismo de uma maneira que você nunca viu antes. Seja muito bem-vindo, meu nome é Felipe Breder e nós estamos começando esse novo projeto onde contaremos para você a história do cristianismo de uma maneira que você nunca viu, de uma forma criativa e simples. A nossa série contará com 6 episódios, um episódio por mês lançado aqui no nosso canal no YouTube, e deu um trabalhão para fazer, e a única coisa que nós precisamos em troca é que você deixe aí o seu gostei, se inscreva no nosso canal e compartilhe com seus amigos. Mas antes de tudo é importante nós entendermos o que aconteceu ali naquela página em branco que existe na sua Bíblia entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Você já se perguntou o que aconteceu nesse período de 400 anos entre o Antigo Testamento e o nascimento de Jesus? A região da Palestina, o berço do cristianismo, sempre foi um lugar muito importante, com importantes rotas comerciais. Por isso, os impérios, os países ao redor sempre estiveram de olho para aquele lugar. No século IV a.C., surge um carinha que talvez você já tenha ouvido falar dele, um tal de Alexandre o Grande, um dos maiores conquistadores de todos os tempos. Para você ter uma ideia, Alexandre, na sua época, conquistou praticamente o mundo inteiro. Só que o Alexandre, não exclusivamente, mas ele adota um princípio que foi adotado, por exemplo, também pelos persas, que foi o de não oprimir e tentar angariar simpatia entre os conquistados. Então, ao fazer essa campanha, né, onde ele buscava a simpatia, ele cria laços locais, ele adere a elementos e aspectos culturais locais, ele casa com mulheres, né? Ele mescla religião, mas leva também, e leva sobretudo o que nós acreditamos, o que eu acredito ser o mais importante, que é a questão mesmo da língua. E ele não só tinha uma política de expansão, mas ele tinha uma política de criar uma só cultura, um só povo, uma só língua. Esse foi o processo que nós chamamos de helenismo. O helenismo é a propagação através do Alexandre, mas o Alexandre, ele, por ter sido educado a partir dos valores gregos, ele leva, né, os valores de língua, estética, cultura e valores filosóficos, vamos dizer, porque ele teve como preceptor o Aristóteles, então ele carrega tudo isso. E foi por causa do helenismo que toda a região da Palestina começou a falar a língua grega. O grego se tornou a principal língua do mundo. É como se fosse o inglês no hoje em dia. Se você quisesse ter acesso às pessoas, você precisava falar grego. E o grego se tornou tão importante que inclusive foi necessário traduzir o Antigo Testamento, que estava em hebraico, para o grego. Foi a chamada Septuaginta. Inclusive diz a lenda que Ptolomeu II juntou 72 anciãos judeus, colocou-os para traduzir a Bíblia hebraica, cada um fez a sua própria tradução, e quando eles compararam umas com as outras, elas estavam exatamente idênticas. Claro que isso é uma lenda, mas o importante é saber que nesse tempo, antes de Cristo, o Antigo Testamento foi traduzido para o grego. Tamanha era a importância do helenismo nesse tempo. Para o cristianismo, a língua grega definitivamente é a maior marca que é deixada por essa época, certo? A língua marcou. É a língua do Império Romano naquela região. A parte ocidental do Império, o latim prevalecia, mas como os cristãos do primeiro século até a metade do segundo estavam majoritariamente concentrados naquela região,
A língua foi fundamental. E não à toa os textos cristãos, tanto a Bíblia, o Novo Testamento, que nós chamamos, quanto os escritos cristãos primitivos estão em grego. Alexandre morre em 323 e logo depois do Império Grego surge um outro império, que também você já deve ter ouvido falar dele, o Grande Império Romano. E o Império Romano trouxe uma unidade política como nunca antes e também infraestrutura, tecnologia para o seu povo na construção de estradas, por exemplo, o que fez com que todo o Império Romano fosse unificado e as pessoas pudessem andar, ir e vir com liberdade e tranquilidade. O Império Romano era um império que nasce sob uma filosofia de organização muito forte e também de um espírito prático. E para isso eles implementavam de modo prático tudo o que eles desejavam. Então, se quer conquistar, eu preciso de via rápida, eu preciso chegar, eu preciso me comunicar. Então eles lançam base para o que hoje a gente chama de infraestrutura. Eles lançam as bases, né? Não exclusivamente, mas eles fazem isso. E conforme o império avançam as estradas, e a segurança. Não é só ter a estrada, o acesso, mas a segurança do tráfego. E também, quando já na época de Cristo, o Mar Nosso. O Mar Mediterrâneo é Mar Romano. Então, não só estradas, mas a navegação também é segura. Esse foi um fator muito importante para que quando o cristianismo surgisse, as pessoas pudessem caminhar por todo o Império Romano pregando o Evangelho. Uma outra coisa que eu preciso ressaltar aqui, que por causa do helenismo, o judaísmo também começou a ficar dividido, porque haviam aqueles que concordavam com a unificação da cultura, outros não, aqueles que eram resistentes ao Império, aqueles que eram a favor do Império. Isso fez com que o próprio judaísmo se tornasse fragmentado. Então, nesse tempo, nós temos 3 acontecimentos importantes antes de nós entrarmos na história da igreja. Primeiramente, Alexandre o Grande com o Império Grego traz a unificação da cultura e o helenismo. O grego se torna a língua mais importante. Segundo, o Império Romano traz infraestrutura, paz, tranquilidade e estradas para que o evangelho pudesse ser pregado por todo o mundo. E terceiro, o próprio judaísmo já estava enfraquecido, fracionado. Isso é o que nós vamos chamar da plenitude dos tempos, dizendo que as situações, o contexto estava preparado para que Jesus pudesse vir ao mundo e o evangelho tivesse as condições certas para ser anunciado. Agora sim, Jesus Cristo veio ao mundo, cresceu, realizou muitos milagres, fez os seus sinais e maravilhas, morreu numa cruz, ressuscitou ao 3º dia no ano 33, e aí ele se reúne com seus discípulos e diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e você pode imaginar que foi exatamente isso que aconteceu. Só que não foi bem assim. A igreja começou em Jerusalém, com os discípulos de Jesus, os apóstolos. E no começo, os apóstolos tinham a ideia de que o evangelho era só para os judeus. Jesus era o Messias esperado para os judeus. Demorou um pouquinho para que eles entendessem que a mensagem de Jesus era para todos os povos. E 2 acontecimentos são muito importantes para isso. Primeiro, o entendimento que Pedro teve a respeito disso lá no livro de Atos, quando ele teve uma visão que Deus colocou na frente dele, um lençol cheio de alimentos impuros, lembram disso? E Deus disse para Pedro: coma desses alimentos. E Pedro, como um bom judeu, ele disse: o quê? Nem pensar, eu não posso comer um alimento desse, eu me tornaria impuro. E Deus disse para Pedro: não torne impuro aquilo que eu purifiquei. Foi quando Pedro teve o entendimento que o evangelho não era apenas para os judeus, mas para todos os povos. E um outro acontecimento muito importante foi a conversão de Paulo. Paulo era um judeu convicto, fariseu, obediente a todas as leis, a todas as regras. Ele inclusive perseguia e participava do assassinato de cristãos, porque os judeus entendiam que os cristãos faziam parte de uma seita, de uma falsa mensagem de judaísmo, então começaram a persegui-los. Paulo então passa por uma experiência com Jesus e se converte ao cristianismo. Aquele que perseguia os cristãos se torna um cristão e se torna, na verdade, um dos maiores missionários de todos os tempos para os povos gentios, para aqueles que não eram judeus. Paulo de Tarso, que passa por Jerusalém após sua conversão, nós temos a narrativa bíblica que ele vai para a região de Antioquia, né? E de lá ele sai claramente com o propósito de propagar a fé e, na sua experiência, entende que a fé não deve se limitar a grupos judeus.
E uma das principais cidades, uma das principais igrejas dessa região foi a igreja de Antioquia, a igreja que Paulo fazia parte, e foi dali que começaram os trabalhos missionários e as viagens missionárias que levariam o evangelho a todos os cantos. Uma coisa muito importante que eu gostaria de ressaltar é que Paulo trouxe uma grande contribuição com seus escritos, mas uma coisa que nós não mencionamos muitas vezes é que o evangelho começou a crescer de uma maneira explosiva em todo o mundo, principalmente por causa das pessoas comuns. A igreja, como nasce através de pessoas comuns, muitas delas, como Paulo, livres que podem circular, elas levam consigo o quê? O testemunho cristão. Os comerciantes e pequenos artesãos são fundamentais nesse processo, isso é atualmente atestado pelos historiadores mais críticos. O povo comum, os comerciantes levaram a fé cristã pelo mundo muito além do que nós imaginamos. Paulo foi um grande missionário, com certeza, mas os maiores evangelistas de todos os tempos foram as pessoas comuns, os ferreiros, os padeiros, as lavadeiras, as pessoas que viajavam pelas estradas romanas levando o seu testemunho de salvação em Jesus Cristo. Todos nós fomos chamados para sermos missionários e levarmos as boas novas de salvação para todas as pessoas. Desde o começo, os cristãos sempre enfrentaram grandes desafios. Estevão e Tiago já haviam sido mortos por causa da pressão que existia entre os judeus. No começo, as perseguições eram apenas dos judeus para os cristãos. Roma não intervia, apenas interviam para restaurar a ordem, como por exemplo, uma certa vez o imperador Cláudio expulsou os cristãos e os judeus de Roma porque eles começaram a causar confusão. Mas o problema não era em ser cristão, isso estava entre os judeus. Mas com o tempo, os cristãos começaram a crescer e eles se tornaram mais numerosos que os próprios judeus. E em outubro do ano 54 sobe ao poder um homem chamado Nero. E aí sim as coisas estavam para mudar. Bom, Nero é um imperador famoso pelas suas realizações e excentricidades. Todo imperador, né? Todo poderoso. Mas para o cristianismo marcou a primeira perseguição aos cristãos. Nero começou o seu governo até que muito bem, trazendo leis em favor do povo e dos pobres, mas com o passar do tempo o cara foi ficando doido. Ele endoideceu, a sua mania por grandeza, por poder, subiu a cabeça e ele mandava matar as pessoas simplesmente porque ia contra ele. E quando ele chegou mais ou menos aos 10 anos de governo, boa parte de todo o povo já odiava Nero. E para piorar a situação, veio o grande incêndio de Roma. No dia 18 de julho do ano 64, um grande incêndio assolou a cidade de Roma e destruiu praticamente tudo, um incêndio que durou 6 dias e 7 noites. E como Nero já tinha essa fama de doido, de desprezado, não demorou muito para que começasse a surgir uma fofoca, um burburinho no meio do povo de que o próprio Nero tinha incendiado Roma, apesar de não existir evidências de que ele realmente tenha feito isso. Nero não incendiou Roma, né? Acredita-se que o incêndio tenha sido causado mesmo pela própria estrutura precária e das construções romanas. Para ele foi ótimo, porque ele tinha um projeto de revitalização da cidade, mas o incêndio foi muito grande e atingiu 10 daquilo que nós poderíamos chamar das 14 regiões da cidade romana. E 3 foram completamente destruídas. Então todo mundo estava desconfiando que foi o próprio Nero que tinha incendiado a cidade. E para afastar as suspeitas, o que aconteceu? Ele percebeu que durante o incêndio, os únicos bairros que não foram atingidos eram bairros em que a maioria das pessoas que viviam ali eram cristãs. Não demorou muito para que o Nero colocasse a culpa nos cristãos e usasse eles como bode expiatório. Foi quando começou a primeira perseguição cristã pelo Império Romano. Nero emitiu um decreto de que os cristãos deveriam ser mortos e eles passaram a ser livremente perseguidos em Roma. Os cristãos foram mortos de vários modos e o mais cruel foram luminárias para a cidade e para os jardins do imperador. Então eram besuntados de piche e queimados, vivos.
Eles foram usados como lamparinas, queimados vivos, levados para o Coliseu para serem mortos por feras. Foi praticamente uma carnificina e atos cruéis contra os cristãos. Vale ressaltar que essa primeira perseguição por Nero não aconteceu em todo o Império Romano, mas ficou centralizada ali na cidade de Roma. E foi justamente nessa época de Nero que provavelmente o apóstolo Paulo foi morto, decapitado, e também o apóstolo Pedro. E há inclusive uma tradição de que o apóstolo Pedro teria sido crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se sentia digno de ser crucificado como seu senhor. No ano 68, o povo já não aguentava mais as loucuras de Nero. Eles se rebelaram contra o imperador, o obrigaram a fugir e ele acabou cometendo suicídio. O decreto contra os cristãos continuava para aqueles que quisessem persegui-los, mas na prática a igreja começou a viver uma época de relativa paz por enquanto, e a igreja crescia, se expandia e continuava pregando o evangelho por todo o mundo. Em 81, Domiciano assume o poder de Roma. A princípio, o seu governo foi pacífico, mas no final do seu domínio, novamente as perseguições surgiram. Domiciano amava as tradições romanas e ele queria trazer a velha glória de Roma novamente. Domiciano é imperador, e imperador é uma figura vaidosa, né? Então ele determina que seja prestado sacrifícios à sua inteligência, né? Então, ao se negarem a isso, os cristãos entram numa lista de pessoas malquistas, né, pelo imperador. Por isso, as perseguições retornaram em alguns locais do império. Nem todos os cristãos eram mortos, alguns eram presos e exilados, como por exemplo o apóstolo João, que nessa época, sob o poder de Domiciano, foi exilado na ilha de Patmos e ali ele escreveu o livro de Apocalipse. Por fim, Domiciano foi considerado como um tirano e acabou sendo morto dentro do seu próprio palácio. Mais uma vez, a igreja pôde desfrutar de um período de relativa paz e continuava crescendo. No ano 98, já no finalzinho do século, na virada para o século II, assume o poder o imperador Trajano. E Trajano começou uma política um pouco diferente. Ele pensou, bom, para que a gente vai gastar dinheiro do Estado perseguindo os cristãos, enquanto a gente poderia usar esse dinheiro em coisas melhores, em coisas mais importantes? Foi então que Trajano fez um decreto de que o cristianismo continuava sendo proibido, mas não deveria haver um esforço do Estado para que isso acontecesse. Trajano persegue, mas persegue apenas a partir de denúncias que não podiam ser anônimas. Na verdade, os cristãos não eram alvo do império e o máximo que se devia fazer, mediante uma denúncia clara, explícita, na recusa de prestar-se lealdade ao império, ao imperador, os cristãos sofreriam alguma sanção. Então, caso alguém denunciasse algum cristão, ele seria levado ao julgamento e pediriam para que ele negasse o seu Deus, o que a maioria das vezes eles não faziam e eles acabavam sendo martirizados por causa disso. Por causa desse decreto de Trajano, a igreja viveu uma relativa paz, mas ainda assim nós temos registros de várias pessoas que foram mortas por causa do evangelho durante o século II. Como por exemplo, no ano 107, Inácio de Antioquia foi entregue às autoridades para ser martirizado e pouco antes da sua morte ele disse: meu amor está crucificado, sou o trigo de Deus, os dentes das feras hão de moer-me para que possa ser oferecido como limpo pão de Cristo. Outro registro que nós temos é de Policarpo, bispo de Esmirna, que também foi entregue às autoridades e disse: eu sirvo há 86 anos a Jesus e ele não me fez mal nenhum. Como eu blasfemaria o meu rei que me salvou? E ele foi queimado vivo na frente de uma multidão simplesmente por seguir a sua fé. No ano 165, Justino, o mártir, um dos grandes mestres da igreja, também foi entregue para ser martirizado por causa da sua fé. A igreja cristã, no começo de tudo, enfrentou grandes desafios e perseguições. O sangue dos mártires foram as sementes do evangelho. E por causa deles, por causa da perseverança dos primeiros cristãos, nós estamos aqui hoje. Eu já disse, por causa daquele decreto de Trajano, a igreja no século II viveu uma relativa paz. Haviam algumas perseguições, algumas denúncias, mas ela teve a oportunidade de crescer e prosperar e se tornar muito numerosa. Mas aí começaram a surgir outros problemas. O primeiro problema era a respeito do que os pagãos pensavam a respeito do cristianismo. Porque na verdade as pessoas não sabiam o que significava ser cristão e o que acontecia nas comunidades religiosas. Começaram a surgir vários mitos, várias lendas a respeito dos
seguidores de Jesus, eles acreditavam, por exemplo, que os cristãos eram canibais, porque eles comiam e bebiam o sangue de Jesus, que nas reuniões eles pegavam um bebê recém-nascido, colocavam dentro de um pão, cortavam um pão no meio e comiam a criança. O povo também pensava que os cristãos adoravam um asno crucificado, e a elite do Império Romano começou a criar argumentos contra os cristãos porque eles não podiam aceitar que as pessoas pobres estivessem com a razão. Hoje em dia, infelizmente, o cristianismo está associado com muita riqueza, a Igreja Católica ou muitas outras denominações têm muito dinheiro, mas naquele tempo a igreja era formada por maioria de pessoas pobres e as elites do Império Romano não podiam aceitar que os pobres estivessem com a razão. Um outro problema que começou a surgir foram as heresias dentro da própria igreja. Os cristãos começaram a crescer de maneira exponencial e não havia uma organização, e várias ideias contraditórias começaram a surgir dentro do próprio cristianismo. Uma dessas heresias era, por exemplo, o gnosticismo, que afirmava que a salvação vinha simplesmente de um conhecimento que eles tinham, que Jesus era apenas um espírito. O gnosticismo acreditava que Deus não poderia criar as coisas como elas são na matéria, porque a matéria ela é ruim, a matéria é caída. Então, essa criação desse mundo, na verdade, é obra de um outro Deus, de um demiurgo ou de um Deus inferior. Havia uma distinção radical entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento era um Deus mau, era um Deus punitivo, era um Deus de ira, e o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor, o Deus pregado por Jesus. E os gnósticos cristãos, ou os cristãos gnósticos, eles acreditavam que Jesus, ele não era como Deus. Ele não podia ter a mesma natureza de Deus. O gnosticismo foi uma das principais heresias do século II e foi a heresia que mais esteve próxima de vencer a igreja. Se nós perdemos a divindade de Jesus, como pregava o gnosticismo, nós perdemos a essência da fé cristã. E uma das pessoas que mais exemplificou esses ensinos gnósticos na prática foi um homem chamado Marcião. E essa heresia era chamada de marcionismo. Esses seguidores de Marcião acreditavam nisso, acreditavam que o Antigo Testamento tinha que ser desprezado, o Deus dos judeus tinha que ser desprezado, todo tipo de elemento do judaísmo tinha que ser desprezado, e o Antigo Testamento representava esse demiurgo, esse outro Deus, e que na verdade Jesus não era Deus de fato, ele não tinha semelhança de Deus, mas ele era somente uma emanação de Deus. E eles tinham uma Bíblia própria, eles usavam apenas os escritos de Paulo, sem contar as pastorais, então eles usavam as epístolas paulinas, e o único evangelho que eles usavam era o evangelho de Lucas, só que um evangelho editado, tirando as passagens judaicas, as passagens que falavam dos judeus ou que remetiam ao Antigo Testamento. Então, diante disso, diante das lendas e dos mitos que existiam no meio do povo e das heresias que surgiram dentro do cristianismo, a igreja precisava ter alguma reação, ela precisava se organizar, e foi então que ela começou a se defender. Diante de tudo isso, a igreja se organizou e teve três principais respostas: o cânon, o credo e a apostolicidade da igreja. Naquele tempo, o Novo Testamento ainda não estava formado. A Bíblia era apenas o Antigo Testamento. E por causa das heresias, como por exemplo o gnosticismo, que diziam que apenas alguns livros específicos eram aceitos, e Marcião, que aceitava apenas o Evangelho de Lucas com algumas alterações, houve-se a necessidade de organizar o Novo Testamento. Praticamente, para a igreja primitiva, Escritura era o Antigo Testamento. Os apóstolos não escreveram com o intuito de criar um Novo Testamento. Isso foi acontecendo e sendo reconhecido pela igreja ao longo do tempo. Então, algumas pessoas acreditam que na verdade houve uma reunião e que nessa reunião o imperador e as lideranças da igreja decidiram o que ia ser escritura, decidiram o que ia ser cânon. Mas não foi assim. As igrejas simplesmente iam recebendo os seus escritos, e iam validando esses escritos. Quando lá no final do século IV existe o concílio, e o último concílio do ano IV, eles definem o cânon, na verdade não foi uma definição, foi simplesmente a constatação de que as igrejas já aceitavam os mesmos livros e rejeitaram os mesmos escritos, porque haviam muitos escritos naquela época. E a formação do cânon, ela foi então esse processo lento, gradativo, que partiu das igrejas, não partiu de uma liderança unificada.
partiu da ação do Espírito Santo na própria igreja. A igreja então começou a organizar os livros que já eram reconhecidos como autoridade por todos os cristãos. E nesse tempo, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o livro de Atos e as cartas paulinas já eram reconhecidas como autoridades divinas. O cânon, de certa maneira, já estava começando a ser organizado. Outra maneira de responder ao que estava acontecendo foi o credo apostólico. A igreja precisava organizar as suas crenças. Afinal, no que os cristãos creem? Uma das maneiras que a igreja estabeleceu para responder o grande número de heresias que surgia nessa época foi a elaboração de um credo. E credo é uma palavra latina que significa simplesmente eu creio. É uma afirmação de fé, não é uma oração, é simplesmente um conjunto, um resumo teológico. O que nós cremos? E a igreja foi elaborando isso aí. Nós temos então o credo apostólico, que nasceu da fé dos primeiros discípulos dos apóstolos. A forma que nós temos do credo apostólico hoje, a forma definitiva, ela já é um pouco mais posterior. Mas a igreja foi reunindo essas afirmações desde muito cedo. Então já no século II nós temos o credo apostólico praticamente formado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu em Hades, ressurgiu dos mortos ao 3º dia, subiu aos céus e está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. A terceira reação foi a apostolicidade da igreja. Porque veja bem, naquele tempo as heresias estavam dizendo que cada um possuía a sua própria verdade. Marcião dizia que apenas ele conhecia a verdadeira verdade. Os gnósticos diziam, não, somos nós que conhecemos a verdadeira verdade. Então a reação da igreja foi a seguinte: nós temos a mensagem dos apóstolos. O que nós aprendemos foi o que os apóstolos, aqueles que viveram com Jesus, nos ensinaram. Nós precisamos então ser uma igreja apostólica, a crer na apostolicidade da igreja. Foi nesse tempo então que a igreja se uniu sobre a sua apostolicidade. Os apóstolos começaram a ser muito importantes. Cada igreja queria um apóstolo para chamar de seu. Olha, o apóstolo tal foi quem fundou a nossa igreja, foi quem plantou a nossa igreja. E nesse tempo a igreja começou a se unir. Mas não havia muita unidade no governo das igrejas. Então as igrejas realmente ficavam um pouco à mercê dos falsos ensinos daquela época. Elas eram empoderadas pelo Espírito Santo para responder, mas não havia uma autoridade unificada. A apostolicidade da igreja foi essa resposta, essa liderança unificada para responder aos falsos ensinos. Então houve esse grande acréscimo à teologia. Foi aí que então as pessoas começavam a escrever bastante, começaram a elaborar a teologia, porque agora era uma tarefa digna, não era mais uma tarefa perseguida. Então a igreja pôde se organizar em torno de uma liderança apostólica e de um ensino apostólico. E surge então a Igreja Católica Antiga. Veja bem, eu não estou falando ainda da Igreja Católica Apostólica Romana. É a Igreja Católica no sentido da palavra, universal, uma igreja unida, uma igreja que cria numa só coisa, que tinha uma Bíblia, um cânon, que tinha um credo e que estavam organizadas sob uma liderança. É muito legal ressaltar que essa organização apostólica da Igreja Católica não foi para obter um poder sobre si, mas para responder às heresias, para que a igreja pudesse se posicionar diante dos desafios daquele tempo. Nessa época surgiram grandes mestres que infelizmente nós não temos tempo para falar deles aqui, como por exemplo Irineu de Leão, Clemente de Alexandria, Tertuliano de Cartago, Orígenes de Alexandria, grandes homens de Deus que foram essenciais para a resposta que a igreja precisava dar às heresias e aos desafios daqueles tempos. Durante todo o século II, a igreja viveu uma relativa paz. Ela cresceu, se organizou como uma igreja universal, começou a organizar o seu cânon, criou o credo, mas tudo estava prestes a mudar, porque no século III a igreja viveria as suas piores perseguições de todas. Chegamos à grande perseguição, terceiro século, início do quarto século, e 2 imperadores com a letra D na primeira letra dos seus nomes, Décio e Diocleciano. Os dois com intervalo em números arredondados de 50 anos. Essas 2 perseguições são importantes, porque elas de fato são por todo o império. Elas são sistematizadas. O império sai à caça
né? Ele confisca propriedade, destrói templos, condena pessoas à morte. Décio criou um decreto de que todos os habitantes do Império Romano deveriam adorar aos deuses romanos para que a glória voltasse. A perseguição agora começou a ser sistematizada por todo o Império, obrigando a todos os cristãos a se curvarem diante de outros deuses. Os cristãos agora precisavam ter um certificado de que eles tinham prestado adoração aos falsos deuses. Por causa disso, muitos cristãos acabaram sendo martirizados, comprando certificados ou simplesmente cedendo à pressão do Império Romano. Foi uma das piores perseguições de todas, mas ainda não foi a pior. A igreja ainda estava prestes a viver a última e a pior perseguição de todas. No final do século III reinava Diocleciano, que reinou entre o ano 284 a 305. Diocleciano especificamente, ele, sabendo do poder da palavra, ele quer manuscritos cristãos para serem destruídos e assim cortar pela raiz aquilo que é força do evangelho, que é a sua palavra. Os dois tinham como motivação a tentativa de reerguer o tempo áureo do Império Romano. A partir de valores consagrados, né, pela própria cultura romana, eles querem promover esse retorno e acreditam que o cristianismo, por ser uma religião exclusiva, isso atrapalhava os propósitos, enfraquecia o império. Diocleciano foi um imperador um pouco diferente. Ele organizou o império em 4 partes, uma tetrarquia. Havia praticamente 4 imperadores ao mesmo tempo, e nesse sistema político funcionou muito bem enquanto ele estava vivo. E um desses imperadores era Constâncio Cloro, pai de Constantino, que daqui a pouco nós já vamos ver sobre ele. Mas sob o império de Diocleciano surge a pior perseguição de todas. Tudo começou nos exércitos. Havia uma discussão se os cristãos deveriam ou não servir nas legiões, afinal eram cidadãos romanos. E certa vez alguns soldados cristãos se recusaram a participar de um sacrifício da legião e acabaram sendo mortos. Esse foi o estopim de uma grande perseguição onde Diocleciano determinou que todos os cristãos do Império Romano deveriam ser perseguidos, as igrejas deveriam ser destruídas, os livros deveriam ser queimados, as pessoas eram deliberadamente mortas. Foi, com certeza, a pior perseguição de todas, o pior momento da igreja desde que ela surgiu. Praticamente 300 anos onde a igreja nunca esteve realmente em paz, onde ela nunca pôde prosperar verdadeiramente, mas graças a Deus as coisas estavam prestes a mudar. Vários conflitos políticos começaram a acontecer, o que fez com que Constantino, filho de um daqueles imperadores, tomasse o poder de uma região do Império Romano e estava prestes a invadir a cidade de Roma. E antes dessa batalha por Roma, Constantino teria tido uma experiência com Deus, uma visão do Deus cristão que dizia para ele que sobre esse sinal vencerás. Constantino então teria feito com que todo o seu exército desenhasse o sinal da cruz nos escudos e nesse dia ele tomou Roma e venceu a batalha. O fato histórico onde o Constantino tem a visão, né, de que por esse sinal vencerás, né, serás vencedor, é atribuído e de fato está registrado em Eusébio de Cesareia, historiador da igreja, primeiro historiador, e que é um texto que é acessível, que todos deveriam ler, no meu entendimento. Ele narra, né? É verdadeira experiência? Eu não nego a experiência alheia, porque não nego as minhas experiências. Então não me sinto à vontade para dizer que ele não passou por isso, né? Pode-se dizer que ele era um político, que ele fez porque... É possível, com certeza, mas eu não me sinto nem um pouco à vontade para negar isso. Para quem crê em algo que pode ir além, e eu acredito da nossa experiência natural, o Constantino é usado para apaziguar e trazer um pouco de paz à vida da igreja.
Constantino já tinha uma certa simpatia pelos cristãos. A sua mãe era cristã e principalmente depois dessa experiência, Constantino teria se tornado muito benevolente para os cristãos e ele mesmo teria se tornado um cristão. Então, finalmente, no ano 313, após Constantino ter tomado o poder de Roma, ele assina o Edito de Milão, dando finalmente liberdade para todos os cristãos. A partir de agora, a igreja poderia viver em paz. Por enquanto, a igreja ainda não é a religião oficial. Com Constantino, ela se tornou livre. Os cristãos poderiam ir e vir livremente com a sua fé. E agora? Como será que a igreja vai reagir a essa liberdade? Uma igreja principalmente formada por pessoas pobres, mas agora faz parte do Estado. Uma igreja em que antes haviam pessoas simples, mas agora a elite começa a fazer parte dela. Como será que a igreja vai reagir? Será que a igreja permanecerá pura dentro da sua essência? Quais serão as consequências depois da conversão de Constantino? Isso nós veremos no nosso próximo episódio, quando a igreja se torna a igreja imperial, a igreja oficial. Espero que você tenha gostado. Esse é apenas um resumo da história da igreja até Constantino. Muitas coisas ficaram de fora, inclusive se você quiser deixar nos comentários algum momento desse período da história que te chama a atenção, fique à vontade. Você concorda que igreja e Estado devam andar distantes? Que as duas coisas não podem se relacionar, não tem nada a ver uma com a outra? Que o Estado precisa ser laico? Bom, houve um tempo em nossa história em que a igreja se tornou a igreja oficial, a igreja imperial, onde o relacionamento do cristianismo e Estado foi tão íntimo que trouxe grandes consequências para a nossa história. Esse é o tema do segundo episódio da nossa série da história do cristianismo como você nunca viu antes. Seja bem-vindo ao nosso segundo episódio da série A História do Cristianismo como você nunca viu antes. No último episódio nós vimos como que a igreja foi perseguida durante quase 300 anos, principalmente pelo Império Romano. Mas agora, com a conversão de Constantino, as coisas se transformam radicalmente e trazem grandes consequências para a nossa história. O ano é 324 e agora Constantino é imperador de todo o Império Romano. E ele se achava no direito de estabelecer as normas da igreja, de ter um profundo relacionamento com a igreja, e ele mesmo se dizia como o bispo dos bispos. Ele queria trazer ordem, ele dizia que a igreja seria o cimento do império. Por mais que eu não atribua a Constantino todos os males, é difícil tirar da mente de alguém que foi educado para governar e ser o primeiro, e ser o cabeça, se tornar servo de todos. Não cabe. E claro que isso ia trazer algumas grandes mudanças em toda a igreja. A principal mudança que nós já podemos dizer aqui é que o cristianismo não é mais perseguido. Lembra no último episódio que nós contamos todas aquelas histórias que por 300 anos a igreja foi perseguida, mas agora não existe mais perseguição. Agora os cristãos são livres para ir e vir. O cristianismo não é visto mais como um culto ilegal, ele passa a ser legalizado. Mas o Constantino, através da história eclesiástica do Eusébio, que compila esses documentos, ele vai baixando paulatinamente outros decretos que beneficiam a igreja em várias esferas, tanto do ponto de vista, vamos dizer assim, material, quanto do ponto de vista da autoridade que a igreja passa a ter também no meio social que ela existe. Então isso é uma consequência importante, porque numericamente os cristãos não representam a maioria da população, mas é dado a eles um poder, vamos dizer assim, bastante significativo. Gente, imagine só, você está sendo perseguido durante 300 anos, os cristãos estão sendo mortos, torturados, os livros estão sendo queimados, os ambientes religiosos estão sendo destruídos, e agora o imperador se converte, agora o imperador se torna íntimo dos cristãos. Claro que para muitos, ou para a maioria, isso foi visto como um ato de Deus, foi o próprio Deus quem trouxe libertação e salvação, então a igreja começou a se relacionar com Constantino com bons
bons olhos, de uma maneira positiva. Isso abriu espaço para que surgisse a teologia oficial. A galera agora começou a estudar mais sobre o cristianismo, a construir uma teologia favorável ao Império Romano. Eles viam com bons olhos Constantino como se fosse um homem de Deus, alguém que veio realmente trazer mudanças profundas para a igreja. Mas claro que algumas pessoas vão questionar se Constantino se converteu de verdade. Será que foi uma experiência verdadeira? Ou apenas ele usou daquela premissa, se não pode com eles, junte-se a eles, se foi apenas uma estratégia política? Enfim, esse não é o nosso foco aqui. Mas é importante dizer que vários historiadores realmente dizem que Constantino ele era sincero na sua fé. Ele realmente teve uma experiência com Deus, ele amava o cristianismo, até mesmo a sua mãe também era cristã e amava o cristianismo, só que talvez Constantino não conhecesse tanto assim sobre a teologia cristã, por isso ele nunca se envolveu realmente, ele acabava se envolvendo em alguns rituais pagãos ao mesmo tempo, só que ninguém tinha coragem de levantar a voz para ele, afinal ele era um imperador, como alguém ia chegar para o imperador e falar que ele estava em pecado, e havia algumas coisas complicadas, e Constantino ele foi batizado apenas no final de sua vida. Mas nós não podemos questionar. O próprio Constantino começou a se envolver na construção de novos templos. O Constantino se envolveu na construção da primeira versão, a versão 1.0, da Basílica de São Pedro, a grande Basílica de São Pedro em Roma. Ele programa a construção da primeira Basílica, ou Catedral de São Pedro. Lembrar que aqui lá existe, não é, essa vem do tempo da Reforma, né? Mas ele constrói na cidade de Roma uma basílica, uma catedral, e os modelos são modelos romanos, né? Não são modelos. Qual o modelo que vai se usar para uma igreja que já possuía prédios, mas não tinha prédios, vamos dizer assim, vistosos e com essa finalidade? Ele vai construir a partir de paradigmas romanos. Logo que Constantino se tornou o dono de tudo, ele resolveu primeiramente mudar a capital do império. Constantino queria trazer a velha glória do Império Romano e ele achava que a cidade de Roma já não estava num lugar muito estratégico, então ele vai para a cidade de Bizâncio e funda uma nova capital, a cidade de Constantinopla. Sim, Constantino colocou o nome dele mesmo na nova capital, o que era comum naquele tempo, afinal os imperadores gostavam de se autogloriar. Quando ele se vê com todo o poder, ele é um estrategista e ele entende que Roma não está no centro do império. Tudo o que representa econômica e politicamente faz com que o Constantino leve a capital para onde hoje é Istambul, batizado Constantinopla, a nova Roma, e de fato uma cidade magnífica. Não à toa os otomanos buscaram tomá-la até conseguirem. Mas quais foram os impactos da conversão de Constantino para a igreja? Além da liberdade dos cristãos, uma das principais mudanças foi nos cultos. Porque durante 300 anos os cristãos se reuniam escondidos, eles eram perseguidos, eles se reuniam nas casas das pessoas, em pequenos grupos, se reuniam nas catacumbas, se reuniam nas cavernas, mas agora que o cristianismo é legalizado, começaram a surgir os templos, as basílicas, as grandes construções. Uma igreja que o imperador vai frequentar e vai participar não pode ser mais uma igreja desprovida de pompa, circunstância e de utilização de algumas coisas que os cultos pagãos possuíam. A introdução do incenso, de símbolos que não pertencem e não estão representados biblicamente, passam a ser incorporados ao culto cristão. Uma outra grande mudança é que a igreja sempre foi protagonizada pelos pobres. A maioria das pessoas eram pessoas pobres que buscavam esperança no cristianismo, conforto no cristianismo, mas agora que o cristianismo faz parte do império, que o próprio imperador se converteu, então as elites começaram a fazer parte da igreja, as pompas do Império Romano começaram a fazer parte do cristianismo, as riquezas começaram a ser vistas como bênção divina, com bons olhos, as liturgias foram transformadas, incensos começaram a ser usados, os ministros começaram a usar novas vestimentas, houve uma grande transformação daquela comunidade de pessoas simples que se reuniam nas casas, louvavam e adoravam Jesus Cristo, e agora foi transformada em grandes liturgias, dentro de grandes templos, dentro da grande Basílica de São Pedro, construída por Constantino, e tantos outros templos. Bispo agora não é só um bispo que trata de questões espirituais, é um bispo que trata também e passa a ter poder de decisão perante o mundo civil, onde as reuniões conciliares têm esse poder para decidir.
Os poderosos estavam se envolvendo cada vez mais com a igreja e aos poucos a igreja ia tendo cada vez mais relação estreita com o próprio imperador. A igreja agora começou a imitar alguns costumes do império, não só nos seus cultos, mas até mesmo nas suas estruturas, na hierarquia. Aquela porta estreita que Jesus disse que as pessoas deveriam passar, parece que se alargou um monte e as pessoas estavam indo aos montes por essa direção. Para muitos a vinda de Constantino foi visto com bons olhos, mas é claro que teve uma galera que começou a reagir. Esse desejo de controle, houve reações, nem tanto por convicções, mas porque querem reagir a essa teologia imperial que tenta, controlar todas as mentes e corações. E um desses movimentos foi o monasticismo, os monges. Os monges não surgiram nessa época, mas foi nessa época que o monasticismo do Oriente, do Egito, começou a ganhar muita força. Porque tinha uma galera que começaram a olhar para aquela igreja que estava se envolvendo com o império e dizendo: isso não tá legal, isso não tá certo, a igreja está se corrompendo, estão se envolvendo com os poderosos, está perdendo a essência do cristianismo, nós precisamos voltar ao cristianismo raiz, nós precisamos voltar à adoração, à contemplação, à simplicidade, à pobreza. E muitos, e quando eu digo muitos, é muitos mesmo, milhares de pessoas começaram a fugir para os desertos e começou o movimento do monasticismo, os monges. Os monges reprovam uma vida cristã frouxa, vamos usar assim. Aí entra os dois lados da moeda, Começa como um movimento de espiritualidade, vitalidade, de sinceridade, trabalho e oração, mas que com o passar do tempo leva também a um legalismo. A própria palavra monge vem do grego, que significa solitário. Foram pessoas que começaram a andar sozinhas pelos desertos, buscando uma vida de simplicidade, de adoração, de contemplação. Milhares de pessoas começaram a se juntar a esse movimento. Aos poucos começaram a surgir os monastérios do Oriente. Nós ainda não estamos falando dos monges do Ocidente, que vai ter um grande impacto na época da Igreja Católica, no fim do Império Romano, mas esse é tema para o nosso próximo episódio. Esse tipo de vida solitária muitas vezes não era rejeitada pela igreja, a igreja até que tolerava: deixa eles lá, eles não estão causando problema para nós, deixa o povo viver sozinho no deserto. Alguns bispos inclusive tinham bons relacionamentos com os monges, mas com o tempo, dentro desse próprio movimento começou a surgir um certo orgulho, porque os monges começaram a pensar que eles são os verdadeiros cristãos, que todos os outros estão errados, essa é a forma verdadeira de servir a Jesus, abrir mão de todas as suas riquezas, abrir mão de tudo que você tem e ir viver solitário no deserto. Enquanto os monges fugiam para o deserto, mas não rompiam seus laços com a igreja, tinha aquela galera que simplesmente dizia que a igreja se corrompeu e romperam com a igreja e diziam: nós somos a verdadeira igreja. Vários movimentos desses surgiram, mas um dos principais foram os donatistas, os seguidores de um cara chamado Donato. Eles tinham algumas razões políticas, mas a principal razão teológica é porque eles diziam que a igreja tinha se corrompido, a igreja se tornou Nutella. Gente, tudo aquilo que eles desprezavam do Império Romano quando eles eram perseguidos, agora começou a fazer parte da igreja, e eles diziam que isso era inaceitável. Nós precisávamos voltar para o cristianismo raiz, nós precisamos rejeitar tudo que é do Império Romano e viver o cristianismo de verdade, se preocupar com o pobre. A igreja se tornou opressora, a igreja não olha mais para as pessoas simples, a igreja se tornou algo elitizado demais, só os poderosos estão controlando e fazendo parte de tudo isso. E os donatistas então romperam com a igreja. Esse movimento foi um movimento muito forte que ficou principalmente no norte da África, e dentro desse movimento donatista tinham inclusive pessoas que eram até mesmo terroristas. O problema também dos donatistas é que eles acabam se extremando e tendo, não propriamente uma criação, mas se ligando a movimentos que lutavam contra o próprio Império Romano. Então ele acaba se tornando em algum momento um movimento de orientação teológica, espiritual, e se misturando com o movimento guerrilheiro, como os zelotes, acabam se ligando a esse tipo de postura. E esse movimento permaneceu por muito tempo, inclusive até a época dos papas, como nós vamos falar nos próximos episódios. Desde sempre a igreja
enfrentou controvérsias teológicas. Como nós vimos no último episódio, o gnosticismo, os seguidores de Marcião, e não foi diferente na época de Constantino, mas agora existe uma grande diferença. Agora a igreja tem profundas relações com o Estado, e o Estado tinha todo o interesse em acabar com as discussões e intervir e determinar as coisas. Isso fez com que, quando surgissem novas ideias ou novas controvérsias, ao invés das pessoas debaterem publicamente, conversarem sobre os seus argumentos, tentarem convencer as pessoas ou a igreja, eles iam até o imperador e tentavam convencer o imperador das suas ideias. Então, se alguém tivesse uma nova grande ideia, uma interpretação bíblica diferente, ao invés de levar para a igreja e para as pessoas, eles chegavam no ouvido do imperador dizendo: imperador, então, tem uma nova ideia aqui, eu acho que a Bíblia tem que ser interpretada de um outro jeito, eu acho que tem que ser assim. Se eles convencessem o imperador disso, o imperador determinava aquilo que estava certo. Isso trouxe grandes problemas e grandes controvérsias, como, por exemplo, a grande controvérsia dos arianos, o arianismo. A controvérsia ariana foi a principal controvérsia dos primeiros séculos da igreja. Ário foi um teólogo egípcio da cidade de Alexandria, e ele acreditava que Jesus não era plenamente divino. Principalmente isso, que Jesus era uma criatura de Deus, a mais elevada, a mais poderosa, e que Jesus tinha criado todas as coisas, mas que Jesus não poderia ser divino como Deus. E Atanásio foi um teólogo da igreja também, o principal opositor de Ário. E ele dizia basicamente duas coisas. Ok, se Jesus não é Deus, ele é apenas uma criatura, então nós temos um problema. Porque uma criatura não pode redimir outras criaturas, não pode salvar outras criaturas, porque ela é apenas uma criatura. Outro problema, se Jesus é uma criatura, e a igreja ora a Jesus e adora a Jesus, então a igreja é culpada de idolatria e não pode ser aceita por Deus. E essa controvérsia foi tão grande que praticamente dividiu a igreja em duas. A partir de agora eu vou usar dois termos para nós entendermos melhor. Por um lado nós temos os católicos, e eu não estou falando aqui dos católicos apostólicos romanos, eu estou falando dos católicos que acreditavam tradicionalmente na teologia da Trindade. E por outro lado nós tínhamos os arianos, esses que acreditavam que Jesus não era completamente Deus como nós dizemos, e isso fez com que a igreja praticamente se rachasse a tal ponto que o próprio imperador Constantino resolveu intervir nisso. E pela primeira vez, Constantino, que ele já estava com essa ideia antes, resolve convocar o primeiro congresso mundial dos crentes, ou o primeiro concílio, o concílio de Niceia, que se reuniu na cidade de Niceia no ano 325. E esse foi um dos principais eventos da história da igreja, porque antes os cristãos eram perseguidos, os líderes não se conheciam pessoalmente, apenas trocavam cartas, e agora, patrocinados pelo Império, patrocinados por Constantino, todos os grandes líderes do cristianismo do mundo inteiro se reúnem em um só lugar. Pela primeira vez eles se encontraram, eles podiam se ver face a face, pela primeira vez eles puderam celebrar juntos a sua fé e a relevância do cristianismo. Há muitos registros de que o concílio de Niceia foi um grande evento muito importante para a história da igreja cristã. O imperador Constantino, já convertido ao cristianismo, convoca todos os bispos da igreja para a cidade de Niceia, e ali naquela cidade, durante essas reuniões teológicas, esses debates teológicos, o arianismo é identificado como uma heresia. Não foi mais considerado como uma opção teológica, mas como um desvio doutrinário. E então, os arianos foram excluídos da igreja. A decisão foi a favor dos católicos. Eles rejeitaram os arianos, eles criaram um novo credo, que agora dizia sobre o poder de Jesus Cristo e quem Jesus Cristo era. O credo niceno, ele é um desenvolvimento teológico do credo apostólico, do qual nós já falamos. E ele desenvolve um pouco mais sobre a natureza de Jesus. Enquanto o credo apostólico dizia apenas: creio em Jesus, Filho unigênito de Deus, o credo niceno diz: nascido do Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, ou seja, é da mesma substância de Deus. Então, o credo niceno, uma das grandes porções dele é a porção cristológica. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, em um só Senhor Jesus Cristo,
Filho de Deus, gerado como unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, mediante o qual todas as coisas vieram a existir, tanto as que estão no céu quanto as que estão na terra, que para nós homens e para nossa salvação desceu e se fez carne, fez-se homem e sofreu e ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu ao céu e virá para julgar os vivos e os mortos, e no Espírito Santo, aos que dizem, pois, que existiu quando o Filho de Deus não existia, e que antes de ser concebido não existia, e que veio à existência a partir das coisas que não são, ou que foi formado de outra substância, ou essência, ou que é uma criatura, ou que é mutável ou variável, a estes a Igreja Católica anatematiza. Como a gente pode perceber, esse credo de Nicéia foi justamente uma afronta contra os arianos. Foi um decreto contra aqueles que não acreditavam na doutrina da Trindade. No concílio de Nicéia, então, os arianos foram rejeitados, o que fez com que o próprio Constantino dissesse que eles deveriam mudar de pensamento ou então eles seriam expulsos do império, eles seriam exilados. Acontece que logo depois do concílio, uma galera chegou lá no ouvido do Constantino com alguns argumentos, falou: Constantino, acho que você não entendeu muito bem o nosso pensamento, deixa a gente explicar aqui como é que funciona esse negócio dos arianos. E os arianos acabaram convencendo Constantino de que eles estavam certos, e Constantino mudou de ideia, mesmo com o concílio dizendo que eles estavam errados. Constantino mudou de ideia e acabou expulsando e exilando alguns católicos. Mas é interessante entender que o próprio imperador era um ariano. O próprio imperador acreditava naquilo que a igreja julgou ser uma heresia. Era mais fácil convencer o Império Romano, as religiões do Império Romano, de uma posição ariana, porque a fé trinitária ela era inédita. Não havia precedentes para aquele tipo de argumentação. As pessoas não estavam acostumadas com um Deus que é uma essência e 3 pessoas. Então, politicamente ou racionalmente, era mais fácil argumentar pelo arianismo. Então, até politicamente, era melhor para Constantino ser ariano para conservar a sua influência em vários outros setores do império. Eu sempre vi Constantino já desde sempre inclinado a essa posição ariana, que era mais fácil de defender, era mais aceita politicamente, ela tinha mais relação com as outras crenças da época, e então ele desde sempre já fica mais pendente ao arianismo, e a história mostra para nós que ele ficou do lado errado da controvérsia. Apesar de ser o imperador, apesar de ter o poder político, a igreja e o labor teológico não se curvou ao poder político, não se curvou ao poder do imperador. Isso para mim é um grande testemunho. Esse conflito entre os católicos e arianos permaneceu muito forte, praticamente dividiu a igreja em duas dentro do império. O próprio Constantino, durante quase toda a sua vida cristã, ele foi ariano. Inclusive, no final da sua vida, quando ele foi batizado por um cristão ariano. E essa controvérsia ariana, ela permaneceu muito forte por muito tempo, dividindo muitas igrejas, fazendo com que muitos fossem exilados, até que surge o novo imperador Teodósio. Teodósio assume o poder do império em 379 e no ano 381 ele resolveu intervir nessa discussão que estava acontecendo entre os católicos, entre os arianos, dentro dessa divisão que existia na igreja. Então ele convocou um novo Congresso Mundial dos Crentes, um novo concílio, agora o concílio de Constantinopla, para poder colocar um ponto final nessa história e resolver de uma vez por todas essa controvérsia ariana. E finalmente nesse concílio, no ano de 381, na cidade de Constantinopla, foi que os católicos saíram vencedores. Eles decidiram que o credo niceno, que a ideia da trindade é que estava correta e os arianos deveriam ser rejeitados. Mas uma outra grande mudança também aconteceu. Finalmente, o imperador Teodósio faz com que o cristianismo se torne a religião oficial do império. Até agora, o cristianismo não era a religião oficial, era a religião tolerada e tinha bons relacionamentos com o império, principalmente na época de Constantino. Mas agora, com Teodósio, ele faz com que o cristianismo se torne a religião oficial. Apesar da controvérsia ariana ter sido vencida, entre aspas, no concílio de Nicéia,
demorou algum tempo até que essa decisão chegasse a todas as igrejas e assumisse realmente a posição de ortodoxia. Em 381, o imperador Teodósio, ele faz o Edito de Tessalônica. E o Edito de Tessalônica é um documento que diz: a partir de agora, a fé cristã é a fé oficial do império. Então, agora nós usamos a influência do império para fazer teologia, o dinheiro do império para fazer teologia e a espada do império para fazer teologia. Ou seja, todo mundo tem que ser católico. Católico niceno, aqueles que creem no credo de Niceia. Então todos os arianos tinham ou que mudar de opinião, ou os líderes acabavam se exilando, indo embora. Tinham que seguir a orientação do imperador. O que o imperador mandava, a igreja fazia. As controvérsias teológicas eram todas resolvidas pelo Estado. Quando Teodósio é o imperador e ele escreve esse documento dizendo que agora a fé cristã é a fé oficial, ele não faz isso porque ele era um crente fervoroso ou porque a igreja havia alcançado uma posição de relevância. Isso também era um ato de desespero político. O Império Romano, nessa época, estava muito fragmentado. Nós já tínhamos imperadores orientais e imperadores ocidentais do mesmo império. As invasões bárbaras já estavam enfraquecendo o Império Romano. Então, o Império Romano vê na religião uma maneira de afirmar o seu poder e a sua hegemonia. Mas vale a pena dizer aqui que existiram algumas pessoas que foram muito equilibradas, que construíram boa teologia, pessoas que nem concordavam tanto com a igreja, mas também não romperam com a igreja e foram considerados os grandes gigantes do começo da igreja cristã. Nós não temos tempo de falar sobre cada um deles aqui, mas grandes homens como Anastácio de Alexandria, Ambrósio de Milão, João Crisóstomo, Jerônimo, que foi quem traduziu a Bíblia para o latim, e um dos grandes homens, um dos grandes teólogos da igreja primitiva, Agostinho de Hipona. Todos esses gigantes da fé viveram nessa época, nesse tempo. Uma outra grande decisão do imperador Teodósio foi a de dividir o Império Romano em dois: o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Lembre-se disso porque vai ser muito importante no futuro da nossa história. E a partir daí o Império do Ocidente foi se enfraquecendo. Por muitos séculos, o Império Romano sempre conseguiu proteger as suas fronteiras, mas por diversas razões, agora o lado ocidental não tinha mais condições de continuar a sua proteção, e foi quando começaram as invasões bárbaras, dos conhecidos bárbaros. Na verdade, esse nome talvez não caiba muito bem a eles, porque muitos desses bárbaros eram na verdade cristãos, mas os outros povos que viviam na região das fronteiras do Império Romano começaram a invadir, e no ano 410 depois de Cristo invadiram e saquearam a cidade de Roma, e isso marca o começo do fim do Império Romano. O Império Romano do lado ocidental vai acabar com essas invasões bárbaras, e agora surgirão diversos pequenos reinos ali na Europa. Havia no lado ocidental uma decadência, de produção agrária. O império vai pouco a pouco perdendo força nessa região e não conseguindo mais conter o que eles chamavam de bárbaros. Lembrar que os bárbaros são outras pessoas fora do império. Então, não conseguindo mais segurar essa onda, que vinha do norte, também vinha do norte da África, o Império Romano Ocidental sucumbe. Com o fim do Império Romano, surge um espaço para a igreja. Surge uma oportunidade para que a igreja se fortaleça de uma maneira que nunca tinha se fortalecido antes. Foi nessa época do fim do Império Romano que surgem os papas como nós conhecemos hoje. Quando o Império Romano cai, qual a única força que consegue se manter unida, fortalecida e permeando todos esses espaços que agora não são mais Império Romano? A Igreja Cristã Ocidental com o seu bispo em Roma. A palavra papa, ela é uma palavra que significa papai, e o termo papa ele era um termo utilizado para muitos bispos, não só o bispo de Roma, mas em diversos outros lugares os bispos também já foram chamados de papa. Mas o papa, como essa autoridade que nós vemos hoje, como líder da igreja, como aquele que diz e acontece, isso começa nessa época. E o Leão I é o primeiro a chamar para si
essa autoridade de modo claro. O bispo romano é o bispo dos bispos. Leão I, que é considerado o primeiro papa nesse conceito que nós entendemos hoje, foi alguém que conseguiu manter a paz no meio das invasões bárbaras. Isso fez com que o bispo de Roma começasse a ter muito poder. E por causa disso, os papas foram ganhando poder. E foi através desse Leão I que começou-se essa cultura, essa ideia de que o papa era o substituto de Jesus, era aquele que tinha a palavra de Deus, o que ele dizia era autoridade canônica praticamente. Isso vai abrir as portas para que a igreja entre num dos seus períodos mais sombrios. Nós começaremos com as cruzadas, as inquisições, as indulgências, um período sombrio e terrível da igreja cristã que nós veremos no próximo episódio. Hoje existe uma grande discussão se a igreja deve se envolver com o Estado ou se o Estado deve ser a voz da igreja. Nós já vimos na história, quando a igreja se envolve com o Estado, grandes consequências podem vir disso. Ou quando o Estado tenta ser a voz da igreja, grandes consequências podem acontecer para a vida da igreja. Foi a própria Reforma Protestante que trouxe esse conceito de Estado laico, que a igreja não pode se envolver com o Estado. Mas essa é uma próxima história para os nossos próximos episódios. Mas e aí, o que você acha disso tudo? Claro que isso é apenas um recorte da nossa história, nós não temos tempo para nos aprofundar nisso, mas deixa aí seu comentário. Qual é a sua opinião sobre a igreja se envolver com o Estado ou o Estado se envolver com a igreja, baseado na história que nós acabamos de conhecer? Espero por você no nosso próximo episódio, onde nós entraremos nessa Idade Média, na Idade Medieval, nas cruzadas, nas inquisições, nas indulgências, na preparação do caminho para que estourasse a Reforma Protestante. Aproveita agora então para dar um gostei nesse vídeo, para que o YouTube entenda que é relevante, divulgue para mais pessoas. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no nosso canal para que você seja notificado quando for lançado o próximo episódio e que Deus abençoe você. A Idade Média está muito presente na cultura pop, nos videogames, nos filmes, mas o que será que aconteceu com a igreja durante esse período? Quais foram os acontecimentos da chamada Idade das Trevas? É o que nós veremos no nosso terceiro episódio da história do cristianismo como você nunca viu antes. Seja muito bem-vindo ao nosso terceiro episódio da série da história do cristianismo como você nunca viu antes. Se você ainda não assistiu os outros episódios, então clique no link que está aparecendo em algum lugar para você acompanhar toda essa série, que serão 6 episódios, um lançado por mês, aqui no nosso canal no YouTube. No último episódio nós paramos no final do Império Romano no Ocidente. Como eu disse, o Imperador Teodósio dividiu o Império Romano em duas partes, a oriental e a ocidental, e o Império Romano do Ocidente chega ao fim. Os bárbaros tomam conta, novos reinos, pequenos reinos surgem naquela região, reinos que se tornariam futuramente os francos, a França, os ingleses, os reinos se estabelecem. Do lado oriental, o Império Romano permaneceu por mais 1000 anos, que seria conhecido também como Império Bizantino, na capital Constantinopla. Mas, infelizmente, por causa do nosso tempo, nós não vamos entrar tanto na história da igreja do lado oriental. Nós vamos permanecer na história do lado ocidental, que é a nossa história de onde nós viemos. E diante de todo esse caos, diante de todos esses problemas políticos, surge um vácuo que a igreja preenche. A igreja toma força, surgem os papas como nós os conhecemos, eles começam a ganhar poder, eles começam a ter autoridade e parece que estava tudo bem para a igreja. Depois que o Império Romano do Ocidente chegou ao fim, a igreja assumiu uma força política muito grande. A igreja, na figura do papado, é a única instituição do Ocidente que conseguiu trazer um pouco de coesão para aquela época tão atribulada, com invasões bárbaras vindo, com a mudança da cultura. A igreja então se posicionou, se fortaleceu como uma grande influência para as outras nações. Nesse tempo também surgem os monges do Ocidente, os beneditinos, que foram importantíssimos para que a mensagem do evangelho pudesse chegar em todos os outros lugares da Europa. A igreja romana, ela foi uma igreja que lidou bem com caminhar lado a lado com os poderes e as autoridades.
Então nós temos as ordens monásticas, nós temos as companhias de auxílio aos pobres, nós temos uma grande preocupação da igreja com os pobres, com a economia, como realmente uma mão divina. Parecia agora que as coisas estavam dando tudo certo, a igreja era livre, estava reunida sob uma liderança, o evangelho estava sendo pregado por todo mundo, mas o inesperado aconteceu. Lá da Pérsia, um canto onde os olhos do mundo não estavam, um novo grupo de pessoas começam a levar a mensagem do Alcorão e transforma completamente o mundo. No ano 610 aparece no mapa um cara chamado Maomé, que talvez você já tenha ouvido falar dele. Maomé cresceu lá na Pérsia com uma família de comerciantes, ele foi criado pelo seu tio, mas o comércio não deu muito certo, ele passou quase toda a sua vida como pastor de ovelhas. Mas aí, por volta do ano 610, de acordo com a lenda muçulmana, certa vez Maomé estava numa montanha no seu retiro espiritual em Meca e o anjo Gabriel lhe apareceu dizendo para anunciar a verdadeira mensagem do verdadeiro Deus. O Islã aparece na cena depois de um conjunto de profecias recebidas por um homem chamado Maomé e que realmente mudou a face do mundo conhecido. Nós temos então Maomé nascendo por volta do ano de 570 na Arábia, na cidade de Meca, e lá ele nasceu na tribo dos Coraixitas. Ele tinha uma grande família, ele se casa com uma mulher bem mais velha, que na verdade era sua patroa, ele trabalhava para ela e depois se torna seu marido, e ela tinha um tio que era cristão copta. Então naquela região da Arábia havia muitas religiões diferentes, muitas religiões pagãs, haviam alguns cristãos, de modo que Maomé nasce nessa cidade muito pulverizada de discursos religiosos e muito pagã, muito idólatra. E com a sua mensagem no estilo dos profetas do Antigo Testamento, que dizia que ele trazia a verdadeira mensagem do verdadeiro Deus, ressignificando o Antigo Testamento e o próprio Jesus, a princípio Maomé não foi muito bem recebido na sua região, ali na sua cidade, e em 622 ele acabou fugindo para a cidade de Medina. Inclusive é a partir desse ano que os muçulmanos contam os anos. Ele só vai assumir importância quando ele se muda para Medina. É a segunda fase do profeta Maomé. O profeta Maomé tem a primeira fase, a fase de Meca, que é uma fase de paz. Inclusive as suas revelações corânicas, que se tornaram ao Corão, elas são, na sua maioria, os versos de Meca são versos pacíficos. Quando então ele vai para Medina, ele assume um outro posto. Ele se torna então um líder e um chefe militar, e o líder da primeira irmandade, comunidade muçulmana mesmo. E ali ele se torna então esse líder, e essa comunidade muçulmana vai crescendo e eles praticam uma série de confrontos armados, é a fase bélica. As revelações corânicas da fase de Medina, né, de Maomé, são aqueles versos que nós conhecemos como os versos da espada, porque eles realmente estavam envolvidos em muitas batalhas. E eles tinham como ordem divina estabelecer aquela religião que era a submissão, o Islã significa submissão a Deus, a todos os homens, né? Então a questão é submissão, ou você aceita ou você aceita. Quando Maomé então vai para Medina, ele se torna esse líder, depois ele retorna a Meca, mas agora ele não retorna como um coraixita, como alguém sem expressão, não. Ele volta como um líder militar e então o Islã é estabelecido. E em pouco tempo, o mapa do mundo se transformou completamente. E de uma maneira incrivelmente rápida, em pouco tempo eles conquistaram toda a Pérsia e parecia que eles estavam destinados a conquistar o mundo. As coisas a partir daí foram extremamente rápidas. No ano 635, a cidade de Damasco cai sob o poder dos muçulmanos. No ano de 637 foi a vez da cidade de Antioquia. No ano 638, a cidade de Jerusalém, o berço do cristianismo, caiu também para o poder muçulmano. Em 642, no norte da África, foi a vez de Alexandria cair. Logo depois veio a cidade de Cartago. E enfim, eles conquistaram toda a região da Espanha no ano 711. Com uma avalanche, os muçulmanos praticamente mudaram o mapa do mundo inteiro na sua época. Quando o Islã começa a sair dessa região e começa a entrar em outros lugares, ele começa a mudar por onde passa. Porque não é apenas uma religião, mas é um projeto de sociedade.
Isso trouxe consequências incríveis, inclusive para o cristianismo dentro da Europa, que se sentia cada vez mais ameaçado pelo surgimento do Islã, e os próprios cristãos da Europa se tornaram praticamente ilhados. Os muçulmanos estavam em volta deles e os cristãos deixaram de ter relacionamentos comerciais com a arte. Muitos problemas sociais começaram a acontecer dentro da Europa por causa do boom que aconteceu com o Islã. Finalmente, depois de 100 anos dessa avalanche do islamismo na Batalha de Tours, no ano 732, o avanço foi contido e o Islã se acalmou um pouquinho e o cristianismo começou a ganhar forças. Ao mesmo tempo que o Islã estava no seu melhor momento, dentro da Europa surge uma renovação, surge um novo império. Lembra que eu falei que nessa época os papas estavam ganhando cada vez mais poder, notoriedade? Foi então que no ano 800 o Papa coroou um novo imperador franco, que se tornaria a França futuramente, o grande Carlos Magno. Carlos Magno foi coroado como um imperador do Sacro Império daquela época, não era o Império Romano mais, era o Sacro Império, e ele era um patrono das artes, alguém muito estudado e que começou a trazer de volta um pouco do interesse que havia se perdido na cultura clássica. Leão III, depois de ser beneficiado com tudo que Carlos Magno fez, no Natal, ele foi lá e coroou Carlos Magno, dando a Carlos Magno a legitimidade para trabalhar toda a sua questão, todo o seu império, e também se sentiu protegido, porque em caso de algum problema, como aconteceram, de alguns problemas, ele tinha nele uma solução para as suas dificuldades. E Carlos Magno tentou reerguer o Império Romano Ocidental, a glória do Império Romano. Claro que não tanto como foi antes, mas Carlos Magno trouxe sim uma estabilidade para a Europa nesse tempo. Carlos Magno, ele trabalhou a questão de um fôlego para o Império Romano. E ele conquistou muito, ele era um rei guerreiro, ele praticamente a Europa Central, até a Espanha, França, todos esses países hoje estavam inclusos dentro desse império sacro germânico. Ele conseguiu conter também os nórdicos, os vikings que estavam invadindo a Europa naquele tempo, e durante Carlos Magno a teologia começou a ser refeita. Houve de certa forma um renascimento na Europa, as coisas começaram a mudar outra vez. Ele investiu na questão do estudo, tanto o estudo literário como o estudo teológico. Ele deu uma ênfase. Podemos sim admitir que há um renascimento cultural. Foi um movimento de redescoberta da cultura grega clássica, redescoberta dos antigos filósofos, redescoberta do mundo como ele era visto na cultura grega clássica. Uma paixão pela estética, um retorno à beleza, um retorno à poesia. Nessa época, até por consequências econômicas, por causa do Islã, surge o feudalismo dentro da Europa. A monarquia se torna muito poderosa junto com os relacionamentos com os papas e parece que as coisas melhorariam daqui para frente. Mas aí tudo desandou outra vez. Depois da morte de Carlos Magno, as coisas mudaram e o papado voltou a entrar em decadência. Na verdade, o papado se tornou praticamente um joguete na mão de poderosos, de políticos, de famílias poderosas, pessoas que buscavam o poder, colocar a sua influência dentro do império, e as coisas não estavam nada bem. Vários assassinatos aconteceram, vários papas às vezes foram eleitos mais de um ao mesmo tempo, até mesmo um menino de 15 anos foi nomeado como papa da Igreja de Roma em certa época. Para vocês terem uma ideia do que acontecia nessa época, em 897 o Papa Estevão VI mandou desenterrar o seu antecessor. Pega lá o meu antecessor, desenterra ele, vestiram ele com as roupas papais, arrastaram ele pelas ruas, consideraram ele culpado e acabaram jogando seu corpo no rio. No ano 904, o Papa Sérgio III simplesmente mandou matar os seus rivais. Imagina só, o líder da igreja mandando matar os seus concorrentes. Inclusive, esse Papa teve um
relacionamento com uma amante, com uma pessoa, teve um filho e o seu filho se tornou papa futuramente também. João X foi assassinado, sufocado por um travesseiro. O Papa João XIV foi preso, encarcerado e morto envenenado. Bonifácio também foi envenenado logo depois, para vocês terem uma ideia da loucura que estava o papado. Cada um queria colocar sua influência lá dentro e, para piorar, no ano 1054, as relações da igreja não estavam muito bem com a igreja do Oriente. Lá em Constantinopla, do Império Bizantino, eles começaram a ter alguns conflitos muito sérios e no ano 1054 acabaram rompendo de vez. A igreja se separou, foi o cisma da igreja. A partir de agora nós teríamos a igreja ortodoxa do Oriente e a igreja católica apostólica romana. Várias coisas como essa contribuíram para esse afastamento das duas igrejas. Haviam questões teológicas, obviamente, havia questões políticas, havia questões econômicas. Isso já foi fazendo com que Roma e Constantinopla, a igreja latina e a igreja grega, ou a igreja ocidental e a igreja oriental, começassem a tomar caminhos distintos. E com o tempo, a própria divisão do centro de poder, né, Roma e Constantinopla, essa diferença de concepção se a igreja deve ser submissa ao poder do Estado ou não, isso tudo foi fazendo com que esse cisma fosse sendo gerado e por fim acontecesse perto do século X, quando finalmente os dois papas, né, o Papa Bizantino exclui, né, excomunga o Papa Romano e o Papa Romano excomunga o Papa Bizantino. E aí as duas igrejas começam a caminhar realmente de forma distinta. Para vocês verem como as coisas estavam complicadas dentro da liderança da igreja e a igreja estava se tornando corrupta e usando o papado apenas como objeto de poder e influência política. De todos os ideais dessa época, nenhum foi tão avassalador, dramático e contraditório como as cruzadas. Lembra que eu disse que o Islã conquistou praticamente o mundo inteiro? Alguma coisa precisava ser feita. Desde o começo da Idade Média era comum os cristãos peregrinarem até Jerusalém. Eles iam até Jerusalém para pagar os seus pecados, para buscar alguma recompensa de Deus. Isso era muito comum, mas as coisas começaram a ficar perigosas demais, porque quem controlava Jerusalém agora não era mais os cristãos, eram os muçulmanos. Até que no ano 1095, o Papa Urbano II começou a conclamar o povo para uma mudança. Ele começou a expor os problemas que existiam no Oriente, que era inadmissível que Jerusalém estivesse nas mãos dos muçulmanos. O Papa então começou a clamar para que o povo lutasse por Jerusalém. Quando o Papa terminou o seu discurso, as multidões estavam animadas, exaltando o Papa, dizendo: Deus o quer, Deus o quer, Deus o quer. E foi assim que as multidões, desde as classes mais baixas dos pobres até os militares e os ricos e os reis, começaram a se envolver nessa jornada para reconquistar Jerusalém na primeira cruzada. As cruzadas foram esse movimento de reação à expansão avassaladora do Islã, né? O Islã foi tomando cidades importantes, lugares importantes para o cristianismo, e aí os imperadores ligados à igreja, a própria igreja, se viu na responsabilidade de investir contra aqueles que estavam se revelando um perigo para a fé cristã. E aí começaram uma série de investidas militares que ficaram conhecidas como as cruzadas. A cruzada foi uma possibilidade para os pobres poderem ter uma fixação de importância. Porque eles iam para lá, eles estavam combatendo em nome de Deus, o seu uniforme tinha uma cruz, eles eram então cavaleiros, né? Estavam dentro de uma guerra santa e eles então também faziam com que eles tivessem valorizações. Já que surgiram a oportunidade, eles foram. E o Papa disse: quem lutar por essa causa tem indulgência plena, não importa o pecado que tenha cometido, vai ser perdoado e vai para o céu. Que é uma versão semelhante ao que muitas pessoas pregam sobre a jihad islâmica, que se você se envolver em batalha e se você der a sua vida pela sua fé, de que Alá vai conceder a você a salvação. Surpreendentemente, eles conseguiram. Na primeira cruzada, eles conseguiram conquistar Jerusalém e nasceu então o Reino de Jerusalém sobre o comando dos cristãos. Geralmente nos livros de histórias nós vemos que aconteceram 7 cruzadas, né? Foram 7 vezes que essas expedições aconteceram. Mas na verdade, essas expedições aconteciam o tempo todo. Direto, pessoas
famílias se levantavam com o intuito de fazer a sua cruzada, de conquistar a sua salvação, de libertar Jerusalém, mas nós podemos considerar que existiram 7 vezes que esses movimentos foram feitos com maior objetividade. Depois da primeira cruzada, o reino de Jerusalém não durou muito tempo. Os muçulmanos tomaram o poder de novo, o que fez com que os cristãos começassem novas cruzadas, enviar novas pessoas, e houve uma época inclusive que eles começaram a levar as crianças. Ficou conhecida como as cruzadas das crianças, porque eles acreditavam que por causa da pureza da criança, Deus usaria a vida das crianças para derrotar os inimigos. E claro que você pode imaginar que isso foi uma tragédia total. As pessoas morriam aos milhares por causa dessas jornadas para reconquistar Jerusalém, a sua salvação e a glória do cristianismo. Esse realmente é um capítulo obscuro da nossa história, da história do cristianismo, em que os cristãos saíram em nome de Deus para derrotar os pagãos, para reconquistar as terras. Nós não podemos negar a nossa história. Realmente existe um capítulo obscuro de quando as cruzadas aconteceram. Foi nessa época das cruzadas também que a Espanha foi reconquistada. Lembra que a Espanha tinha sido conquistada pelos muçulmanos? Nessa época a Espanha foi reconquistada pelos cristãos, nesse mesmo espírito das cruzadas, das guerras em nome do Papa e em nome de Deus. A corrupção dentro da igreja do papado estava cada vez maior. Os papas estavam interessados cada vez mais em poder, em riquezas. O nepotismo ficou descarado, eles davam cargos aos seus familiares simplesmente para obter mais poder e mais riqueza. A igreja foi decaindo por causa da corrupção papal, por causa do interesse político. Primeiro, o interesse político, por quê? Porque era necessário colocar Roma acima de todas as outras dioceses. A instituição mais enferma na Idade Média, na Baixa, foi o papado. E o papado estava cada vez mais debaixo da sombra da França, a tal ponto que o próprio rei da França mandou trazer o Papa. E a sede agora não era mais em Roma, mas na França, na cidade de Avignon. A partir do ano de 1309, os papas se estabeleceram de vez no reino da França. Nós estamos falando de um tempo de muitas guerras, de muitos postulantes ao poder, de muitos interesses pessoais envolvidos em todas essas coisas. Obviamente, toda a sociedade começou a experimentar uma queda, começou a representar uma depressão. Junto disso, nós temos pestes, nós temos questões políticas sérias no norte da Europa, nós temos países que eram parceiros uns dos outros, agora entrando em guerras uns com os outros, nós temos França entrando em guerra com a Inglaterra, e todas essas coisas foram afetando a igreja. Claro que isso trouxe muita crise na Europa, principalmente para os adversários da França durante a Guerra dos 100 Anos. A igreja começou então a criar um sistema de cobrança de impostos para que pudesse recuperar as suas riquezas e manter as suas riquezas, até que veio o grande cisma do Ocidente, onde o mesmo grupo de pessoas elegeram 2 papas ao mesmo tempo. Primeiramente eles elegeram o Urbano, só que eles não gostaram muito da política do Urbano e disseram não, o Urbano não é um papa oficial. Eles se reuniram de novo e elegeram um novo papa, o Clemente VII. E nós tínhamos agora 2 papas oficialmente eleitos pelo mesmo clero, reinando ao mesmo tempo. Um deles na França, na cidade de Avignon, outro em Roma. E como nesse tempo a Guerra dos 100 Anos estava acontecendo, claro que França apoiou um papa, a Inglaterra apoiou outro papa, e o restante de toda a Europa se viu no dilema de ter que escolher qual papa que eu vou servir. Afinal de contas, os 2 eram legitimamente eleitos. Essa divisão dos papas durou até o ano 1423, quando finalmente a igreja percebeu que não estava legal isso, se reuniram num concílio, os papas renunciaram e eles voltaram a eleger um novo papa, e enfim, o grande cisma do Ocidente estava resolvido. A igreja voltou a ter uma liderança unificada. Chegamos ao famoso período da Renascença, com grandes nomes como Michelangelo, Donatello, Leonardo da Vinci, um retorno às obras de arte, uma exaltação ao ser humano, onde o humanismo, o homem passa a ser o centro de tudo, um retorno à literatura, aos estudos das letras. A Renascença foi um movimento cultural, né? Foi o retorno aos clássicos. Platão, Aristóteles, é um retorno a essa estrutura que a Renascença admitiu com muita eficiência a pesquisa científica. E a pesquisa científica começou a avaliar e criticar os mitos
teológicos. Mas esse período da Renascença influenciou e muito a igreja. Esse movimento surgiu na Itália e a partir de agora parece que o homem começou a ser o centro do universo. Houve muitas críticas à igreja, porque a igreja não deveria mais ter poder e influência, mas sim a inteligência do homem, a razão. Em contrapartida, a própria igreja se lançou completamente dentro da Renascença. A própria igreja estava mais preocupada com o embelezamento de Roma, com as obras de arte, do que com o cuidado do rebanho e com as tarefas eclesiásticas. Com esse redescobrimento da estética, da filosofia clássica, da filosofia grega, da arquitetura, nós temos a reconstrução da Basílica de São Pedro, que já havia sido construída no passado, mas agora ela precisa ser construída nestes novos moldes artísticos, né? Nós vemos uma grande produção artística nesse tempo. E quando nós notamos as pinturas e a arte, nós notamos esses ideais da natureza voltando para as pinturas, o ideal do homem como belo, as formas humanas, o nu, tudo isso, todos esses motivos gregos clássicos reaparecendo nas artes, reaparecendo também as ciências, né, que eram tão importantes na Grécia Antiga, agora elas começam a reaparecer nesse momento também. Para que Roma pudesse ser embelezada e a arquitetura transformada, a igreja precisava de dinheiro. E para conseguir mais dinheiro, vamos cobrar mais impostos. Foi quando a prática das indulgências se tornaram comuns e até mesmo incentivadas pela igreja. As indulgências nada mais eram do que você comprar sua salvação. Você pagava por um pedacinho do céu, pelo perdão dos seus pecados, você pagava para um parente seu sair do purgatório e ir direto para o céu, e a igreja incentivou tudo isso para que pudesse acumular mais dinheiro. O próprio Papa Leão X se lançou na jornada de reformar a grande Basílica de São Pedro, e eles precisavam de mais dinheiro para isso, e mais indulgências eram cobradas, e a insatisfação do povo com a igreja, da própria política com a igreja, estava crescendo cada vez mais. Esse foi um dos motivos que motivaria Martinho Lutero a começar a sua reforma. Por causa de todos esses fatores, a corrupção, o poder, as riquezas, as cruzadas, as inquisições, as cobranças de indulgências, a igreja já não estava sendo bem vista e benquista pelo povo, pelas pessoas. Vários movimentos de tentativa de transformação aconteceram, mas a igreja sempre abafava esses casos. E várias pessoas tentaram trazer uma reforma para a igreja nessa época. Houveram outros homens que eram homens da igreja, homens muitas vezes bispos, muitas vezes padres, monges católicos, que começaram a não concordar com essas ações, não concordar com essas atitudes. E esses são chamados os pré-reformadores. Nós temos nomes importantes, tanto na Inglaterra como John Wycliffe, que traduzia a Bíblia e até hoje é conhecido como um dos grandes tradutores da Bíblia. Ele traduziu a Bíblia para o inglês, o Novo Testamento, e aí os seus discípulos se encarregaram depois de terminar a sua tradução e de distribuir para as pessoas. Nós temos na Itália Savonarola, que foi um homem que também falou muito contra essas atitudes unilaterais e erradas que a Igreja Católica vinha tomando, e ele inclusive foi sentenciado a ser queimado vivo numa fogueira. John Huss, que era da região da Morávia, da região da Boêmia, né, na Alemanha, ele também foi um que se levantou contra a Igreja, e principalmente todos esses falando da Bíblia, colocando a Bíblia como aquele manual de fé e prática, dizendo que aquelas posições, aquelas coisas que a igreja estava fazendo estavam em desacordo com a Bíblia. E então John Huss também foi sentenciado à morte. Há quem diga que no momento da sua morte ele diz: eles podem calar este ganso, porque Huss significa ganso, eles podem calar este ganso, mas daqui a um tempo Deus vai levantar um cisne cujo canto ninguém vai poder calar. Há quem diga também que ele falava profeticamente de Martinho Lutero, que foi reformador principal da igreja nesse período. Antes de Martinho Lutero, várias pessoas já estavam insatisfeitas com a igreja, a sociedade já estava insatisfeita com a igreja, a reforma estava prestes a estourar, mas ninguém estava conseguindo fazer, até que surge na história um homem chamado Martinho Lutero. E as coisas realmente mudariam a partir daí. Mas esse é um assunto para o nosso próximo episódio, onde nós falaremos sobre a Reforma Protestante.
claro que em 1000 anos de história muitas coisas ficaram de fora. Esse foi apenas um recorte da história da igreja, dos principais eventos nesse período. Se tem alguma parte da história que você acha interessante e não foi dito aqui, você pode mencionar nos comentários. Deixa aí o seu gostei, compartilha com seus amigos. Muito obrigado pela sua presença e até o próximo vídeo.